Você sabia que não se expressar te adoece? Isso mesmo, emoções, sentimentos que são escondidos acabam em doenças. E você sabia que isso já está escrito na Bíblia entre 600 e 900 anos antes de Cristo? Está lá em Provérbios 22. Coração alegre é bom remédio, mas espírito abatido apodrece os ossos. Neste contexto de emoções, só se o coração e o espírito vão mal, existe a possibilidade disso psicossomatizar dentro do seu corpo, que geram desafios como depressão, ansiedade, tristeza, fobia, entre outros. Freud dizia que quando a boca cala, o corpo adoece. E esse é o mecanismo de defesa do corpo. Você sabia que, de acordo com a metafísica da saúde, algumas doenças que surgem de forma temporal são fruto dessas psicossomatizações, como, por exemplo, gripe e resfriado, confusão interior, despreparo para lidar com as mudanças, e falta de confiança no novo, tosse, necessidade de eliminar crenças, estômago doendo, processador de emoções ruins guardadas, ou úlcera, não se permite falar nem compartilhar problemas, agressividade, raiva sufocada e por aí vai. Ou seja, o corpo sente, ele é como um para-raio desses desafios. Entenda, é necessário colocar tudo que te atrapalha para fora. É preciso falar. E quando falo em falar, digo que é para falar com pessoas. Buscar ajuda independente do que seja. Seja um abuso, seja um final de relacionamento, seja uma gravidez inesperada, seja um abandono de pessoas, seja uma morte de ente querido. Enfim, seja qual for esse desafio, acender uma luz vermelha aí dentro do seu coração ou da sua mente, é necessário é necessário falar. Porém, às vezes, por vergonha de falarmos com pessoas ou contarmos sobre os nossos desafios, nos apegamos somente em Deus. Não é que Deus não seja o suficiente, Ele é suficiente sim, sempre em nossa vida. Acontece que Deus opera o sobrenatural, através do Espírito Santo ou por pessoas que Ele manda para você. Porém, é necessário que você faça algo e muitas vezes não fazemos. E a gente fica esperando que Deus desça para curar algo que depende de uma ação nossa. Entenda, Ele nos deu a terra, está lá em Salmos 115, que diz: o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos de Adão. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, se há promessa, ela será cumprida. Eu entendo que Deus opera esse sobrenatural aqui por meio do Espírito Santo e por meio de pessoas. Como exemplo também, eu gosto de falar da história de Naamã, está lá em 2 Reis, capítulo 5, né? Naamã era muito valente, era respeitado, estimado, e por meio de Naamã, Deus tinha dado a vitória dos exércitos sírios. Porém, Naamã sofria de uma terrível doença, que na época não tinha cura, que era a lepra. E num determinado momento da guerra lá, Naamã tomou como prisioneira uma menina israelita, que passou a ser escrava da sua esposa. E essa menina, mesmo sendo escrava e sabendo da lepra de Naamã, um dia disse à sua patroa que gostaria que o seu patrão fosse falar com o profeta que morava em Samaria, no território de Israel, para buscar a cura dessa terrível doença, né? E quando Naamã, que foi até Samaria, chegou lá na frente da casa do profeta por nome Eliseu, o profeta deu a ordem a um de seus empregados que dissesse a Naamã que se lavasse 7 vezes no Rio Jordão, e assim ficaria completamente curado de sua doença. Porém, Naamã ficou zangado, ficou bravo demais, disse: cara, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e orar ao seu Deus, e que passaria a mão e que eu ficaria curado. E além disso, lá onde eu moro existem rios muito melhores do que os rios aqui de Israel, né? Será que eu não poderia me lavar lá e ficar curado? Porém, por sorte, os empregados que acompanhavam Naamã foram até ele e disseram: se o profeta pedisse para você fazer algo difícil, acaso você não faria, né? Então, por que você não vai lá e se lava como ele disse e fica curado? Então, Naamã desceu, foi até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. E como o profeta havia dito, ele ficou curado. Te digo que milagres, às vezes, pode acontecer no estralar de dedos. Mas às vezes vamos ter que mergulhar na história da nossa vida, na lama da nossa história, nas lágrimas da nossa história. Mergulhar nos processos que geraram essa tristeza, essa depressão, essa ansiedade. Não se permita morrer em vida. Esses sentimentos de tristeza, abandono, vícios emocionais, entre outros, tendem a aumentar, potencializar e se tornar muito maior. Quando, na verdade, é mais fácil cuidar agora, que está filhotinho ainda, independente do tempo que ele esteja te afetando. E isso vai acontecer quando você decidir se abrir e falar com alguém. E esse alguém pode ser um amigo verdadeiro, seu marido, esposa ou profissional. Apenas busque ajuda, que essa ajuda vai te direcionar para a solução. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço.
Que Deus abençoe sempre a sua vida.